Bom dia, tudo bem com vocês? Estava eu aqui pensando, orando, analisando tudo que tem acontecido ultimamente e vendo que, infelizmente, o medo tem impedido, tem atrapalhado muita gente de estar na casa do Pai. O medo tem sido assustador na vida de muitos. E as pessoas, elas ficam dando ouvido, elas dão crédito àquilo que a televisão fala, o jornal fala. Ai, porque não sei quantos morreram, porque a pandemia, porque está acontecendo. Nós, como cristãos, como conhecedor da palavra, nós que temos Deus cravado no nosso coração, nós não podemos dar ouvido às notícias, essa notícia de pavor, de morte, essas notícias assustadoras, que muitas delas são fake news, quer dizer, são mentiras, né? E nós precisamos aplicar mais a nossa fé, acreditar mais no Deus que nós servimos. Eu estava aqui lendo, né? Meditando, falando com Deus. Então eu senti o desejo de ler, já li para mim, claro, ler para você e que essa palavra possa te ajudar, porque é a palavra de Deus que nos convence, é a palavra de Deus que transforma, quer dizer, o Espírito Santo de Deus que convence através da palavra, é a palavra que muda, né? Então, lá em Salmos 56, no verso 3 e 4, diz assim, ó: quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus, Todo-Poderoso. Confio em Deus e o louvo pelo que Ele tem prometido. Confio nele e não terei medo de nada. O que podem me fazer simplesmente seres humanos? Então, eu fico observando as pessoas dizerem assim: eu sirvo Deus, eu sou de Deus, eu confio em Deus, mas na hora de aplicar a sua fé, sua crença, sua confiança em Deus, elas mostram totalmente diferente. O falar que confia, o falar que acredita, isso todo mundo faz. O falar eu tenho Deus no meu coração, isso todo mundo faz. Mas se nós não aplicarmos a nossa fé, de nada resolve. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então de nada resolve. Porque eu gosto, porque eu amo, porque eu vou na igreja, porque eu faço isso, eu faço aquilo. A palavra de Deus diz que no final dos tempos, quando Ele vier buscar a sua igreja e muitos vão para o inferno, muitos vão dizer: mas Senhor, eu te servi, Senhor, eu expulsei demônio no teu nome. Não vai ter validade. Não vai ter. Servir a Deus de corpo e alma, servir a Deus de coração, servir a Deus tendo aliança, né? Aliança com Ele. Quem tem aliança com Deus está sempre fazendo e procurando fazer a vontade de Deus. Erra, claro, é ser humano, está aqui na terra. O único que não errou, que não pecou, foi o Senhor Jesus. Os outros não erravam pecar, mas é procurando fazer a vontade de Deus. Tem uns que tem pecado que sai, né, debaixo do tapete, todo mundo vê, e tem outros que tem os pecadinhos, empurradinho, escondidinho, pecadinho, e que para Deus não existe isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra, né? E aí eu quero ler para você também Salmos 23, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E muita gente, antes podia ter 30% do povo na igreja, agora já pode ter 50%. E a gente olha
né? As pessoas estão em casa, elas acostumaram, elas estão amando. Não precisa ir para a igreja. O que eu vou fazer na igreja? Só que você tem que saber de uma coisa. Quem deixou a igreja foi Deus. Quem abriu a porta de igreja para que eu e você estivesse lá adorando o nome dele foi Deus. Então você não pode dizer para que eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja porque o pastor é ladrão? Eu não. Eu vou para a igreja porque aquele irmão lá tá lá com a Bíblia debaixo do braço, faz isso, isso e aquilo. Você não tem nada com a vida de ninguém. O Senhor colocou a igreja para que você adorasse a Deus, para que o nome dele fosse glorificado. O Senhor te quer na igreja para você perdoar o seu irmão, tá ali junto com ele, amando o teu irmão, o teu inimigo, que você tem ele como inimigo que está ali dentro da igreja. Amém? Deus colocou a igreja. Então a palavra de Deus diz que o medo, ele é terrível. O medo, ele abala, o medo, ele é terrível. E lá em Deuteronômio 31, diz assim, ó, olha quanto versículo. Tem muito. Diz assim, ó, Deuteronômio 31, no verso 8, diz assim: o Senhor Deus irá na sua frente, Ele mesmo estará com você, e não o deixará, nem o abandonará. Não se assuste, não tenha medo. Deuteronômio 31, 8. Não se assuste, não tenha medo. Quando eu converso com as pessoas que estão dentro de casa, que não vão para a casa do pai, elas falam de tudo. Porque não sei quem não deixa, porque minhas crianças são pequenas, porque o meu marido, porque a pandemia tá alta, porque olha a minha idade. E a minha? 59 anos, vou fazer agora dia 12. 59 anos, idade de risco. Fiz cirurgia em maio, onde a pandemia estava comendo solto. O hospital em Mafra estava cheio. Gente morrendo de Covid. Eu com 58 anos ali para operar. Não tive pavor nenhum. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Entendeu? Se Ele quiser, se Ele permitir que eu fique, que você fique, quem vai impedir? Você pode esconder no esconderijo mais grande e profundo que possa existir. Ele vai estar lá. A pessoa pode ir para o inferno, ele estará lá, porque tudo é dele. Todo o poder está na mão dele. Entendeu? Então por que você não vai para a casa do pai adorar o pai? Qual é a desculpa? A hora que a água bater no seu lombo, a hora que Deus permitir, porque Ele vai permitir. Domingo eu preguei sobre o Vale dos Ossos Secos. Quando Elias estava profetizando, houve um barulho, houve um ruído. Ruído de quê? Ossos se ligando, ruído, barulho. Coisas que Deus não havia falado para Elias. Deus, Ele vai colocar as coisas no lugar. Tem tanta coisa fora do lugar e a gente apanha quando Ele quer colocar coisa no lugar. Ele vai tirar esse medo, Ele vai tirar mentira, Ele vai tirar arrogância. Chegou a hora, chegou o momento. Ele vai limpar o povo dele. Porque lá em cima não sobe ninguém com mancha nas vestes. Ele está limpando, Ele vai limpar e Ele vai tocar em você. Ele vai tocar em mim, Ele já está tocando.
Ele vai sacudir a sua e a minha estrutura. Até aqui você deu desculpas. Desculpa que estava cansado, desculpa que chegou visita, desculpa que você tinha que ir na casa do parente, desculpa para não estar lá no domingo. Domingo é do Senhor, domingo para adorar o nome dele. Você deu desculpa de todas as formas, de todo jeito, para não estar na casa do Pai. Pastora, mas eu tenho medo, pastora. Olha a pandemia, olha os hospitais, olha o que o jornal está dizendo, pastora. Continua dizendo isso. Você não está usando a sua fé, você não está usando a sua crença nele. Se você não usar a sua fé, de nada vale, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você está trancado dentro de casa, dando as suas desculpas, que não vai para a igreja, porque você tem medo. Deus é tão Deus, que Ele pode permitir você pegar a Covid, você sentir o gosto da dor, o que é dor de pegar a Covid, e não deixar você morrer, para você saber que Ele é Deus, e que você mesmo escondido dentro de casa, por causa do seu medo, Ele pode permitir sim. Você vai querer isso? Usa a sua fé. E eu digo mais, eu não estou profetizando nada ruim não. É bíblico, é palavra, está em Apocalipse. Coisas piores vão acontecer. Mas os filhos de Deus, aqueles que verdadeiramente acreditam e têm fé nele, esses sairão ilesos, como Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. Já estou mudando aqui, ó. Graças a Deus a cabecinha ainda está funcionando bem. Amém, Jesus. Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. Jogaram eles, mandaram esquentar 7 vezes mais. Jogaram eles lá dentro. Não aconteceu nada. E o mais interessante, eles usaram a fé. Eles creram. Eles não se dobraram diante a imagem. E foram jogados. Resultado, não se dobraram a nada, a rei e a ninguém. Eles continuaram firmes. Resultado, tinha 4 dentro da fornalha e o 4º era o Senhor. Cadê a sua fé? Cadê a sua crença? Por que você usa tanta desculpa para não estar na casa do Pai? Por que você usa tanta desculpa? Deus, Ele tem falado que Ele vai mexer com a estrutura. Eu preguei isso domingo, vai mexer. Você que é infiel. Eu escutei o pastor Luiz Hermínio, estava escutando a mensagem dele, pastor de Itajaí. Estava escutando ele dizer, quando você é infiel na casa do Pai, no dízimo e na oferta, você vai ter que entregar em algum lugar. Pode ter certeza, em algum lugar você vai ter que tirar o dinheiro do bolso e pagar aquilo que aconteceu com você. A doença, batida do carro. Agora, se você é fiel e aconteceu, descansa. Descansa no Senhor. Agora, se você não é, em algum sentido na sua vida, não é fiel na igreja, não é fiel e honesto na sua vida particular, tudo isso tem cobrança. Um dia a fatura chega para nós. E nós sabemos quando a fatura chega, porque chegou, porque que é. Porque se a gente não sabe, o Espírito de Deus mostra. Então, o medo, se eu der o dízimo, vai atrapalhar minha vida, vai acabar com isso, aquilo. Se eu der oferta, se eu for para a igreja, entenderam? Então, tire esse medo do seu coração. Seja honesto, seja fiel, fique tranquilo. Debaixo das asas do Senhor, Ele cuida, Ele zela, Ele não vai te deixar faltar nada. Então, tira esse medo.
Quando eu estou com medo, que é Salmo 56, 3 e 4. Quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Confio em Deus e o louvo pelo que ele tem prometido. Confio nele e não terei medo de nada. O que podem me fazer simplesmente os seres humanos. Estão com medo. Não saem na esquina de casa porque estão com medo. A gente não tem palavra mais, não tem argumento mais para falar de mais nada. Porque já deixaram o medo tomar conta. Já estão sem ir na igreja 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Usa os filhos como desculpa. Eu não vou porque meu filho. Meu Deus. Pensa quando Deus começar a agir. Deus é tão misericordioso que por enquanto ele não fez nada, mas ele vai fazer. Ele pediu que eu pregasse sobre o vale de ossos secos, quando os ossos começaram a se ligar. Houve um grande barulho e ele pediu para falar para a igreja: diz a eles que eu vou colocar em dia, eu vou colocar em ordem aquilo que está fora do lugar e vai haver barulho. Pensa, vai haver barulho. Eu vou consertar tudo que está desconcertado. Porque o nosso Deus é Deus poderoso para mudar tudo aquilo que não agrada a Ele. Nós falamos que servimos a Ele, mas muitas coisas estão fora do lugar e Ele precisa agir. E é tão interessante que as pessoas elas não suportam o erro, o errinho ou o errão do próximo do outro. Elas são cheias de erros, são cheias de pecados, são cheias de defeito. E quer consertar o erro do outro, consertar o erro do pastor, consertar o erro do líder. Quer consertar com a sua vida fora. Coisas que ninguém viu, ninguém sabe. Que só ela e Deus sabe. Mas o Senhor vai mexer na estrutura. O Senhor vai fazer algo tremendo. E muitos vão pular de dor. Muitos vão gemer. Ai, me perdoa. Ai, porque Ele ama. E Ele quer você de volta. Ele quer você na casa dele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um ótimo final de semana. Que você possa ser surpreendido por Deus com as bênçãos dele. Que as bênçãos dele possam correr atrás de você e não você correr atrás de bênção. Trabalhar demais para ganhar dinheiro porque você precisa ter para poder adquirir. Confia nele. Amados, eu passei um tempão da minha vida com as bênçãos trancafiadas. Não quero mais isso na minha vida. Não quero. E eu tomei uma decisão radical na minha vida. Radical, nos mínimos detalhes. Eu quero que o Espírito Santo me mostre o que é, o que não é, o que devo, o que não devo. Resultado. Passei muito tempo com a arrecadação da minha igreja. E graças a Deus, vivendo, mexendo na igreja, fazendo acontecer, com muita dificuldade, com muita luta. E o Senhor honrando, abençoando. Não passava daquilo ali, ó. Não passava. No meio dessa pandemia, eu faço visita, eu não deixo os cultos, eu tô lá adorando o Senhor. Não é eu que prego, eu tô lá glorificando. Eu não preciso sentar lá em cima do púlpito para dizer que eu sou a pastora. Eu sento cá embaixo para ver quem vai pregar, para ouvir, para olhar de frente. Resultado, o Senhor dobrou na pandemia. Eita Deus maravilhoso! Esse é o Deus que nós servimos. Quando a gente age pela fé, confia nele, acredita nele, tudo ele vai fazer. Amém? Deus abençoe. Fica com Deus.